E aí, gente, boa tarde. Estamos iniciando mais uma transmissão. Eu prometi a transmissão para as 3 horas, gente. Comecei a fazer as coisas aqui e me perdi. Aí eu vi aqui que era 3h12 já. Então, em primeiro lugar, eu quero desejar uma ótima tarde para você. E dizer seja bem-vindo, né? Você que está chegando agora, você que vai ver esse vídeo depois. Porque aqui a gente fala sobre relacionamento, né? Porque eu acho que quando a gente se relaciona melhor, quando a gente se entende, tudo influi melhor, né? Tudo é muito bom, tudo é uma delícia, tudo é uma delícia, gente. Bom, em primeiro lugar, então, gostaria de convidar você para, se possível, compartilhar também. Você também possa falar sobre relacionamento. Deixa eu ver. Como sempre aqui, vamos lá, gente, vamos chegando, né? Vamos ver os óculos, ver quem tá chegando aqui. Não aparece pra mim, gente. Deixa eu ver quem é essa pessoa aqui. Eu não consigo. Não aparece. Sumiu daqui. Manda um oi pra mim aí, você que acabou de chegar, porque não apareceu aqui pra mim, mas eu vi que chegou uma pessoa ali em cima, ó. Bom, gente, a gente tá aqui pra falar hoje sobre relacionamento, como eu falei, né? E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala principalmente de experiências, né? E existe uma coisa que é muito importante. Ah, mandaram aqui, vamos falar aqui, né? Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas vamos lá, porque não tem pressa não. É o Nicolas. Oi, Nicolas. Tudo bom, meu querido? Tudo bom com você? Nicolas que ficou de vir para São Paulo, né? Vem visitar a gente para poder resolver aquela questão lá, hein, meu querido? Bom, gente, vamos lá. O tema de hoje é sobre comunicação no relacionamento. E por que eu coloquei esse tema, né? Comunicação no relacionamento. Veja só. Uma empresa, quando ela quer se comunicar com o cliente, ela fala o quê? Ela faz o quê? Ela procura se comunicar de várias formas, né? Ela se comunica através de comercial, ela se comunica através da missão, visão e valor que ela tem. Ela diz assim, a grosso modo, para que ela veio, quais são as intenções dela. E uma das áreas muito mais importantes, talvez, numa empresa é a comunicação com o cliente, né? A área de marketing, não, a área de marketing é venda. É a área de teleatendimento, né? Quando o cliente ele está com algum problema e a empresa precisa entender o cliente, né? Isso é na empresa. E também, gente, na nossa vida pessoal, é assim, né? Quando se trata de relacionamento, a comunicação é uma coisa muito importante. Por quê? Porque para não ter justamente um mal entendimento no relacionamento, né? Por exemplo, quando eu falo A e o outro entende B, né? Ou então quando eu falo assim de uma forma um pouco mais áspera, porque eu estou passando por um dia difícil, o outro já vai e entende que a culpa é dele e ele interpreta aquilo de uma forma errada e causa toda uma confusão no relacionamento que depois a gente não sabe como resolver, né? E talvez às vezes, gente, quando a gente fala de comunicação, às vezes a coisa é tão cítrica, né? Tão assim, tão perceptível, ou às vezes não, né? Que às vezes a pessoa ela cria toda uma confusão, toda uma história e a gente nem sabe de onde começou. E quando você vê o relacionamento ele terminou e terminou por besteira, por bobagem, né? Por isso é muito importante quando você tem um relacionamento, seja ele de namoro, seja um relacionamento de amizade, que você saiba se comunicar, né? O que é se comunicar a princípio? É você expressar as suas opiniões e expressar as suas ideias e você expor para o outro o que você sente ou o que você acha, né, em relação a ele, né? Por exemplo, eu sinto muito isso, né? Eu tenho muito essa questão, né? Eu tenho uma dificuldade enorme em me comunicar com as pessoas durante a semana por causa do meu trabalho, por causa da minha vida que é muito corrida. E às vezes as pessoas elas se sentem meio largadas, meio abandonadas, né? E dá a impressão que é de propósito, mas na verdade não é. Né? Aqui em São Paulo, quando a gente vê as coisas foram muito corridas e a gente nem
Então assim, mas é muito importante que quando a gente tem tempo, quando a gente tem tempo não, a gente arruma tempo quando quer, né? A gente dê atenção para as pessoas, né? Por quê? Primeiro ponto muito importante, se você quer se relacionar bem, se você quer se comunicar bem, a sua atenção precisa estar 100% voltada para aquela pessoa. Hoje de manhã mesmo, eu não comecei a live de manhã porque eu fui ver um amigo que mora ali em cima, na rua de cima, né? E quando eu vou lá, a minha atenção ela é inteira para ele. A minha conversa, a gente fala, e eu gosto muito dele porque a gente fala sobre vários assuntos, né? A gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre balada, a gente fala sobre até sexo, a gente fala, né? E assim, quando eu tô com ele, a minha atenção é totalmente dele. Por quê? Porque a pessoa mais importante para mim no momento é a pessoa em que eu estou. E quando eu digo estar hoje em dia, eu não falo só fisicamente, né? Porque hoje a nossa comunicação é virtual, né? Hoje eu posso falar com você, a gente pode falar com várias pessoas de tudo quanto é lugar aí, independente de que lugar geográfico nós estamos, mas o mais importante não é onde a gente está, mas o mais importante é o modo que eu vou falar, né? Inclusive foi muito interessante que eu estava conversando com uma pessoa hoje que me cobrava não, me falava, né, que ela não gostava que eu falava com ela e que eu falava com outras pessoas, porque no meu trabalho é tudo muito corrido e você tá falando no telefone ali, né, quando você tá indo embora, porque não dá pra conversar no telefone quando você tá trabalhando. E é um monte de gente falando porque você tem que resolver coisas antes de ir embora e foi uma situação assim que a pessoa se sentiu desvalorizada. E eu realmente me coloquei no lugar da pessoa, porque realmente é muito chato quando você está conversando com uma pessoa, a outra vem e você dá atenção para outra pessoa e atrapalha tudo, né? Por isso um ponto muito importante, primeiro para a gente se comunicar bem, é a gente fazer o possível para a gente ter a total atenção naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos conversando e dando o devido valor à pessoa que nós estamos. Por quê? Porque, gente, por que os relacionamentos terminam? Por falta de comunicação. Por duas coisas, né? Essas duas coisas que a gente está conversando agora. É por falta de comunicação e principalmente por falta de atenção. Porque quando você não dá a atenção devida para as pessoas se sentem desvalorizadas. E a pior coisa que tem é uma pessoa se sentir desvalorizada no trabalho, é uma pessoa se sentir desvalorizada principalmente no relacionamento, né? Eu não sei se você já ouviu falar, né? Tem pessoas que têm aí relacionamentos de 20, 30 anos, mas são pessoas que vivem sozinhas, né? São pessoas que se sentem sozinhas mesmo estando acompanhadas. Por quê? Porque às vezes aquele relacionamento... Não, para de tremer isso aqui. Porque às vezes o relacionamento ele se tornou uma coisa tão corriqueira, uma coisa tão normal, e devido aos anos de convivência, você se acostumou tanto com a pessoa e você não tem mais aquele diálogo gostoso que tinha, e de repente você tá lá com o seu marido, com a sua esposa, ele tá na sala, você no quarto, e o máximo que vocês se encontram para falar é bom dia, boa tarde, boa noite, ou então para falar sobre os filhos, para falar sobre as contas da casa. E a gente vai levando a vida de uma tal forma que aí, quando a gente se separa, devido à falta de atenção, devido à falta de comunicação, aí a gente percebe aonde a gente errou. Porque o nosso erro, gente, muitas vezes, é que a gente se acostuma com as pessoas. Deixa eu falar com você que está me vendo agora, que namora. Eu quero falar especificamente com quem namora agora. Não importa se você namora homem, se você namora mulher. Se você tem um namorado, se você tem uma namorada. Mudou aqui o negócio, ó. Pera aí, gente, o patrocínio. Mudou aqui, tá vendo? Pera aí, deixa eu mudar aqui. Se você tem um namorado, se você tem uma namorada, veja bem, o mais importante que, por mais que o relacionamento seja um relacionamento que já tenha caído no costume, existe uma coisa que você precisa fazer,
São duas coisas muito importantes, na verdade, né? Agora a gente vai entrar na terceira coisa. Primeiro, quando você tiver alguma coisa para resolver, sente e resolva. Eu sei que muitas vezes é difícil porque a gente não quer desagradar o outro, a gente não quer que o outro se sinta mal. E é que acontece? A gente vai retendo, chega uma hora que esse sentimento explode, na primeira briga a gente vai despejar tudo e todo mundo se magoa, né? Então vamos fazer assim, quando você estiver se relacionando, quando você estiver namorando alguém, que você passar daquela fase da paixão do namoro para a fase do amor mesmo, que é quando passa toda aquela beleza do namoro. Quando você tiver qualquer coisa que você tenha que falar, primeiro ponto, não fale irritado. Porque quando a gente fala nervoso, quando a gente fala de uma forma muito irritada, quando você vai retendo muito sentimento negativo para você e aquilo explode, palavras, como é que é o velho ditado? Palavras ditas, né? Palavras soltas, não movem muito. Enfim, você falou, filho, já era. Em outras palavras, não dá pra falar muito bonitinho, não. Falou, já foi. Entendeu? Cuidado quando você diz assim, ah, mas eu sou verdadeiro, eu sou muito autêntico, e quando eu vi, eu pronto, falei. Porque da mesma forma que você não quer ser magoado, a outra pessoa que está com você também não quer ser magoada. Então a gente precisa ter um pouco de zelo para lidar com as pessoas. Não é porque você está acostumado a soltar o verbo que você pode soltar o verbo com todo mundo. Porque você teve uma experiência na vida, a outra pessoa teve. Talvez você viveu numa família que foi assim, né? A mãe, o pai é muito verdadeiro, fala aquilo que pensa, e você vai pro mundão com esse costume aí, você começa a tratar as pessoas, mas você precisa ter cuidado com as pessoas, porque as pessoas não têm a mesma criação que você. Ou então acontece também outra coisa, é aquele fulano que viveu muito tempo só ouvindo e calado, só aguentando desaforo. De repente ele decidiu não levar mais desaforo para casa, ele saiu por aí agora metendo a porrada em todo mundo. Falou, já tem a resposta. Não é assim, gente. A gente precisa trabalhar uma coisa dentro de nós que se chama paciência e compreensão. Porque, meu amado, minha amada, se você não tem isso, se você não tem esses dois pilares para você se relacionar, você pode ser a pessoa mais bonita desse mundo. Não vai ter nem um cachorro vai querer ficar com você. Desculpa a sinceridade. Porque a gente precisa ter cuidado para lidar com as pessoas, gente. Sabe? Da mesma forma que eu não quero que as pessoas cheguem em mim e falem de qualquer jeito, eu também não posso fazer isso. E quando eu identificar que eu fiz isso, eu preciso ser humilde e dizer, olha, me perdoa. Não é me desculpa, é me perdoa. Por que, Ivan? Porque não é me desculpa, me perdoa. Porque quando eu peço desculpa por uma pessoa, eu quero que ela retire a culpa. Agora, quando eu peço perdão por uma pessoa, eu quero dizer assim, olha, eu quero dizer para você que eu errei, que eu não falei com você da forma correta e que eu sei que eu te magoei, mas eu quero que você me perdoe e a partir de agora eu vou buscar ser uma pessoa diferente. E assim, o que é o buscar? Buscar quer dizer, a cada dia eu preciso ser melhor no relacionamento. Se eu sou uma pessoa que não sei me relacionar hoje, talvez eu não saiba me comunicar, não saiba falar, não saiba me comunicar. Talvez eu seja uma pessoa que tenha dificuldades em expressar os meus sentimentos. Eu vou buscar meios, gente. A gente tá na era da internet, meu amado, minha amada, pelo amor de Deus. Tem tantos vídeos aí no YouTube falando sobre relacionamento. Eu posso indicar vários pra vocês. Procura aí, ó, Caio Morelli. Procura aí, ó, Henrique sem H. Ou então Henrique Coimbra. Tem também tantos outros aí, eu não lembro, tem um também que eu sigo aí, mas eu não lembro também qual que fala sobre relacionamento, e fala sobre sentimentos, e fala como se dar melhor, como se relacionar melhor, porque se você não souber se relacionar melhor, você pode ser a pessoa mais bonita desse mundo, você não vai ficar com ninguém. Desculpa a sinceridade. Ninguém vai querer ficar com uma pessoa que maltrata a gente, ninguém quer.
Você quer ser o quê? Você quer ser bem tratado, você quer ser amado, você quer ser amada, você quer ser cuidado, não é? É, mas poxa, se eu quero isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso cuidar, eu preciso amar, eu preciso tratar as pessoas da forma que eu quero que elas me tratem, né? É até aquela história, é até aquilo que dizia Jesus, é que a gente não presta muita atenção no que diz a Bíblia muitas vezes, né? Ou então a gente só presta atenção naquilo que convém. Mas assim, ó, o que diz a Bíblia? Veja bem, presta atenção, tá escrito lá. Fazei aos outros o que você quer que vos façam. É esse o segredo do relacionamento. É nessas palavras. Eu poderia terminar esse vídeo aqui agora, ó. Como diz a minha chefe, falar ponto. Você quer se relacionar melhor, meu amado? Faz para os outros aquilo que você quer que faça para você. Não fica cobrando do outro. Ah, mas o outro não me dá atenção, o outro não me dá carinho, porque eu tô abandonado, porque eu tô jogado. Não. Você quer atenção? Quer carinho? Liga pra ele, pra ela, fala, ó, bora pro cinema aí, vamos pro shopping. Vamos fazer alguma coisa, vamos andar no parque. Ó o sol que tá fazendo aí, ó. Se você tem um namorado, uma namorada, você vai ficar em casa, sua anta. Pelo amor de Deus, brincadeira, gente. A gente precisa, sabe? Gente, é que a gente muitas vezes, me desculpa a sinceridade, ó, eu nem gosto muito de gravar esses vídeos, gente, que eu não aguento, eu não sigo um texto, eu falo o que vem mesmo do coração. Mas é que às vezes o nosso relacionamento não dá certo porque a gente sempre coloca a culpa no outro, a gente sempre acha que o outro é o culpado. É sempre o outro, nunca sou eu. Eu sempre sou a vítima, eu tô sempre certo. Eu não, mas eu sou aquele que vai atrás. Qual é o valor que o seu namorado, que a sua namorada tem pra você? Tem até uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui o que falar, gente, colocar aqui meu óculos, né? É a Rose. Oi, Rose! Trabalhamos junto ontem, né? Então é isso, gente. Sabe? Eu falo porque assim, eu não sou nenhum especialista em relacionamento não, mas assim, é quase lá também, né? Mas assim, ó, quando se trata de pessoas, quando se trata de namoro, de relacionamento, de namorado, de namorada, a gente precisa entender que o outro não é apenas um objeto sexual pra mim. É simples assim, eu vou falar assim porque eu não tô falando com criança, entendeu? É uma pessoa que eu tô escolhendo pra ficar do meu lado e que eu preciso cuidar, e que eu preciso zelar, e que às vezes eu preciso ter cuidado pra conversar, eu preciso ter cuidado pra falar. Às vezes não, sabe? Tem certos momentos também que você às vezes precisa ir lá, dar o puxão de orelha e... Mas existe momentos que você precisa, ó, passa a mão na cabeça. Sobretudo, gente, quando a pessoa tá errada. Gente, olha, tem certas pessoas que erram com a gente que dá vontade de você chegar lá e olha. Mas como você gosta, como você é amigo, você faz o que você passa por cima, você ajuda. E é a partir daí que você demonstra quanto você gosta, porque é muito fácil você gostar dos outros quando tá tudo muito bom, tudo muito bem. Mas se você ama seu namorado, se você ama sua namorada, você precisa, acima de tudo, apesar de tudo, independente de qualquer coisa, estar do lado. Não só pra brigar, entendeu? Mas cria momentos bons pra você se relacionar. Queira estar junto. Sabe, tem pessoas que elas falam assim, ah, mas meu relacionamento está caindo na rotina. Claro que está caindo na rotina, porque está acabando a comunicação, meu amado, minha amada. E aí, fala pra mim, e aí? Ah, mas antigamente era assim. Claro, porque antigamente você dava carinho, você dava atenção, e você tinha carinho, você tinha atenção, mas agora as coisas mudou, né? Você casou, veio os filhos, veio as contas, veio o trabalho, veio as exigências e você perdeu a sua essência, né? Qual que é a sua essência? Que mudou aqui o comercial de novo. A essência daquilo que você tanto gosta, daquilo que você tanto quer, que eu também tanto gosto, que eu também tanto quero, que é carinho, amor e atenção. Todo mundo quer. Mas não se fala isso. Acho que as pessoas têm medo, não é possível.
sabe? Fico revoltado com essas coisas. Eu até fugi um pouquinho, mas tudo que eu tô falando entra também dentro da questão da comunicação. Por quê? Porque se eu não me comunico bem, se eu não falo pro outro aquilo que eu sinto, termina-se o relacionamento. É a mesma coisa que você ter um amigo que você conversa todos os dias e de repente você perde o contato com ele e os anos vão se passando. Vocês perdem a comunicação, vocês perdem a intimidade, gente. Porque comunicação é intimidade. E não é só intimidade sexual não, porque o problema é que hoje em dia tudo vai pro sexo agora. Agora tudo virou sexual, entendeu? Mas a gente esquece que depois do sexo vem aí a vida pessoal, onde a gente tem que trabalhar com todas essas questões. Sabe? A gente precisa parar um pouco de dar um valor a essa questão do sexo. Sexo é bom? É sim. Vamos falar bem abertamente quando tô falando com criança. Sexo é uma delícia. Mas se você tem uma pessoa fixa pra você, onde você se relaciona, onde você tem um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, alguém, a comunicação é importante. E muitas vezes eu saber me comunicar é uma coisa preciosa para mim poder manter o meu relacionamento. E o que é eu saber me comunicar? É eu saber falar. Eu saber falar as coisas certas, do jeito certo, na hora certa. É isso. Basicamente é isso. Mas como diz a minha chefe mais uma vez, dá risada aí, Rose, ó. Ponto. É você falar as coisas no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Sabe? Para um pouco de agir no impulso. Pra que isso, filho? Tem gente que você vai conversar com a pessoa que a pessoa parece que anda com uma metralhadora na mão, gente. Você nem... Você já tá até... Quando a pessoa é suave, você até estranha, porque... Você já sabe que geralmente vem ali o tapão, né? A gente precisa ter mais percepção tratando-se de relacionamento. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas não são obrigadas a te aguentar. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Você que namora, você que tem o seu esposo, você que tem seus amigos, você que tem sua família aí, que usa lá a síndrome da Gabriela, que diz eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Deixa eu dizer uma coisa pra você. As pessoas não são obrigadas a te aguentar. Ninguém é obrigado a aguentar você de mau humor. Ninguém é obrigado a aguentar você naquele dia que você tá falando todas as verdades que ninguém nunca ouviu. Não. Digo mais pra você. Esse namorado, essa namorada que tá com você há anos, esse esposo, essa esposa que tá com você há anos, porque você tá com ele e tá com ela há anos, você acha que ele não vai embora? Não. Ninguém assinou um contrato de fidelidade com você. E a partir do momento que a pessoa quiser ir embora, com bens materiais ou sem bens materiais, a pessoa vai. E aí? O que vai fazer? Diz aí pra mim. Aí não faz, né? Tô mandando mensagem aqui, ó, o Ricardo, ó. É que o Ricardo não sabe que eu tô na live do Face, gente. É isso. Sabe? A gente precisa ter mais jeito pra lidar com as pessoas, gente. Por isso que eu usei esse fundinho musical tão bonitinho, pra gente poder falar assim de verdade. Gostaria que vocês participassem, que vocês dessem a opinião de vocês em relação a isso. Porque assim, gente, sabe onde é que eu percebi isso? Eu vou falar pra vocês. Nossa, Ivan, mas por que você tem até a Rose que tá aqui online agora que tá vendo isso? Ela fala que eu sou filósofo, né? Mas tinha uma época que eu lidava com uma pessoa que ela era assim, ela era muito grossa, muito mal educada, né? E não era uma chefe minha, era uma pessoa que fazia parte, da igreja, né? Da época que fazia parte de igreja. Era assim uma coordenadora. Eu tinha que lidar com essa coordenadora, gente, toda semana. E toda semana eu tinha que lidar assim com uma pessoa que era grossa, que era mal educada. E eu fui percebendo sem querer, eu acabei me tornando desse jeito. Até que eu comecei a perceber, gente, que eu comecei a ficar pesado para as pessoas. Sabe quando você chega num ambiente e a pessoa, ao invés de ficar feliz porque você chegou, a pessoa já olha para outra e fala: ó, olha lá quem chegou, cuidado.
Então eu comecei a me analisar e me tornar uma pessoa mais leve. E como é que se torna uma pessoa mais leve? Não dando importância pra tudo. Você não precisa dar importância pra tudo. Você não precisa dar importância pra tudo que falam. Você não precisa dar importância pra tudo que comentam. Sabe? Seja uma pessoa mais leve pra pessoa que tá com você. Não seja pesado. Ah, mas eu tenho um problema. Sim, todo mundo tem problema, meu querido e minha querida. Para, não é só você que tem problema, a humanidade inteira tem problema. Quem é famoso, quem não é. Quem tem carro, quem não tem. Quem tem ônibus, então tem mais problema ainda. É. A gente tem que parar um pouco de pensar no nosso mundinho, sabe? O problema é que a gente pensa que o mundo gira ao nosso redor. O problema é que a gente pensa que as pessoas precisam, né? Sempre tá ali, né? O problema é que a gente acha que as pessoas têm que pensar do jeito que a gente pensa, né? Quando não acontece isso, choca. É isso. Mas não é assim, sabe? E o relacionamento ele precisa do quê? Ele precisa de compreensão, e na compreensão eu preciso entrar. Para mim poder compreender o outro, eu preciso entrar no mundo dele. Eu preciso querer entrar no mundo dele para mim querer compreender o outro. Eu preciso entrar no mundo dele. Eu preciso conhecer ele. Eu preciso saber do que ele gosta, do que ele não gosta. Porque o outro é importante para mim só por isso. E porque se o outro gosta de mim, ele também vai querer saber disso, do que eu gosto, do que eu não gosto, até mesmo o que me irrita, o que não me irrita. Sabe? Porque a gente tá se relacionando, porque a gente se quer, porque a gente se gosta, simples assim. Porque se for pra mim ter um relacionamento só de sexual, beleza, vou aí, encontro qualquer pessoa aí, transa, acabou. Desculpa, gente, é assim. Pra que a gente perder tempo em relacionamento, em viver tudo isso? Não. Mas se você gosta, tem que ter todo esse trabalho, sim. Porque é de pessoas que a gente tá falando. E quando a gente fala de pessoas, é desse jeitinho. Como diz a minha chefe, né? Desse jeitinho não é minha chefe, é meu professor da academia. Bom, gente, quero mandar um abraço pra vocês aí. Essa live ficou muito longa. Eu tenho muito mais coisa pra falar, mas deixa pra semana que vem, né? Mas assim, ó, se comunica melhor. Busca ser uma pessoa melhor. Talvez se a gente fosse deixar uma frase pro dia de hoje, eu podia deixar aquela parte que Jesus diz: fazei o que os outros querem que vos... Como é que é? Falei a frase? Como é que é? Fazei o que os outros querem... Não. Fazer o que... eu vou ver direitinho. Eu até esqueci a frase, mas é fazer o que os outros querem que vos façam. Ou seja, você quer ser bem tratado? Quer ser amado? Trata bem. Ama. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Bom, gente, quero mandar... Quero mandar um abraço aqui pra Rose, que eu acho que a Rose tá aqui online ainda. Mandar um abraço aí pro Nicolas. Tem uma outra pessoa ali também que eu não consigo ver quem que é. Mas eu quero mandar um abraço pra vocês aí. Agradecer pela atenção. Quero também mandar um abraço pra você que vai ver essa live depois, porque ela vai ficar aí no Facebook. Gente, vamos pensar, vamos se relacionar melhor aqui, ó. Tirando tudo isso, é uma delícia a gente se relacionar e estar com quem a gente gosta. Uma ótima tarde pra vocês. Um beijo e Rose, até amanhã.